importância da ressurreição. A importância da ressurreição. E muito me alegrei, porque assim que o culto iniciou, apareceu um vídeo aqui no telão falando, narrando sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Então, entendo pelo Espírito que é o que Deus quer tratar conosco esta noite. Capítulo 15, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, diz assim: Irmãos, venho lembrar-los o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vou-lo preguei. A menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é de certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis os vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem, todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquela que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem subordinadas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Glória a Deus. É importante ler assim todo o texto, porque eu gosto de pregar um sermão expositivo, então você já fica inteirado por dentro daquilo que eu vou ministrar. Irmãos, é comum na igreja, na nossa vida diária, nós ouvirmos sobre a morte e a crucificação de Jesus Cristo. As peças de teatro, as pregações, as conversações, nós falamos muito sobre a morte e a ressurreição e a crucificação de Jesus Cristo. Mas nós precisamos entender que o plano de salvação, a salvação em Cristo Jesus, ela só é completa, plena, quando a gente entende morte e ressurreição. Então, a plenitude da salvação está na morte e na ressurreição de Cristo. Então, é importante que a gente entenda a ressurreição de Jesus como uma doutrina fundamental e principal da nossa fé, da nossa vida, da nossa jornada espiritual.
E é importante pregar sobre esta temática, porque não é de hoje, não é de agora, que muitos tentam invalidar a doutrina da ressurreição. Desde o primeiro século, você vai encontrar teólogos, ateus, historiadores e religiosos que tentaram de alguma forma negar a ressurreição de Jesus Cristo. Por exemplo, existe uma teoria que eles chamam de teoria do desmaio. Essa teoria ensina que Jesus não morreu, que ele apenas desfaleceu. Ele estava semi-morto, ele desmaiou, mas depois ele voltou do desmaio e voltou à vida, ou ele já estava vivo, melhor dizendo, e continuou vivo, andando entre as pessoas, e ele na verdade não ressuscitou, porque ele não morreu, ele apenas desmaiou. Eu não vou nem usar o critério escriturístico, vamos usar um critério lógico. Se Jesus foi crucificado, então ele passou pelo processo do açoite, Jesus foi exposto à cruz do Calvário por 3 horas, sentindo dores horríveis por todo o seu corpo, asfixia, açoitado. Depois disso, a Bíblia diz que ele foi perfurado por uma lança. Então pense em toda a fraqueza, a debilidade de Jesus. Aí colocaram depois Jesus, depois de todo esse processo, dentro de um sepulcro, colocaram uma grande pedra para selar esse sepulcro. E aí Jesus, depois de ter sido açoitado, crucificado, teve força suficiente para acordar, tirar a pedra e sair. Então eu não estou nem usando um argumento bíblico teológico, vamos usar o racional. Não é possível. A teoria do desmaio é um disfarce histórico, é uma mentira, é um conto, é uma falácia. Há uma outra teoria, que é a teoria da falsidade, da fraude. E essa teoria, ela está na Bíblia, porque quando Jesus ressuscitou, os soldados que estavam ali, que viram os anjos de Deus, ficaram temerosos e fugiram, e procuraram as autoridades de Israel, os religiosos. E quando eles narraram o que viram, o que presenciaram, o que as autoridades disseram? Não, vocês não podem falar isso, nós vamos pagar, dar dinheiro, subornar vocês. Pensem que antes do sepultamento de Jesus, os próprios religiosos de Israel procuraram as autoridades políticas e disseram: coloquem guardas para cuidar do sepulcro, porque esses malucos vão furtar o corpo de madrugada, e aí o estrago vai ser maior depois do que agora. E as autoridades políticas de Israel, de Roma, aliás, acataram o conselho dos religiosos, colocaram vários guardas no sepulcro e selaram o sepulcro com selo romano, ou seja, inviolável, ninguém pode tocar. Mas no domingo, pela manhã, os anjos apareceram e Jesus ressuscitou. Mas os guardas foram subornados para dizerem o seguinte, aí a própria lógica da Bíblia desconta o argumento: nós estávamos dormindo e os discípulos dele vieram e furtaram o... Vamos usar a lógica? Se eles estavam dormindo, como é que eles viram que eram os discípulos? Então, essa teoria foi criada, foi desenvolvida e ela está na Bíblia. E os guardas que teriam que morrer porque não cuidaram do corpo, ficaram vivos e ainda receberam dinheiro para manter uma mentira. Irmãos, ninguém dá a vida por uma mentira. Alguém pode até dar, é uma mentira, mas ele tem aquela mentira como uma verdade. Então essa teoria também não tem como mantê-la de pé. Ela já caiu, ela é refutada pela história, é refutada pelas escrituras e é refutada pelo argumento lógico. E a última teoria, a teoria da visão. Essa teoria ensina que os apóstolos, os discípulos, os cristãos
tinham tanta esperança na ressurreição de Cristo, que eles criaram ou tiveram uma espécie de êxtase, de miragem de que Jesus havia ressuscitado. Sabe, um fruto de uma alucinação a partir de um desejo ardente de que Jesus iria tirá-los sobre o jugo de Roma, remir Israel, e essa expectativa era tão alta, tão grande, que eles inventaram a partir de suas emoções que Jesus realmente havia ressuscitado e passaram a crer e a pregar que ele havia ressuscitado, mas eles não o viram, mas eles não tinham visto literalmente Jesus ressuscitado. Era fruto da mente, da concepção humana e de um coração cheio de expectativa. Eu não vou nem... Daqui a pouco eu vou me aprofundar aqui nas escrituras. Mas se tem uma teoria que os discípulos não podiam pregar a fim de que o evangelho crescesse, era a teoria da ressurreição. Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição e os gregos não acreditavam na ressurreição e condenavam o corpo humano. O corpo não valia nada. Então, se eles quisessem pregar uma mensagem para crescer, para agregar, para ter gente, para fazer crescimento, para ter marketing, a mensagem que eles não poderiam pregar era a mensagem da ressurreição, porque ela era contra o conhecimento da época e contra cultural. Era a pior mensagem que eles deveriam pregar ou usar, era a mensagem da ressurreição. Por isso que o evangelho não é marketing, não é propaganda, é o poder de Deus em ação. Porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu falei das questões históricas. E atualmente, tem alguém que deseja, queira ou pregue contra a ressurreição de Cristo? Tem. Nós temos os famosos teólogos liberais, progressistas, que reduziram a mensagem do evangelho a um viés político e social. Não acreditam mais na morte, até acreditam na morte, mas na morte como um viés político. Jesus foi um mártir porque ele queria apenas pregar uma mensagem de ajuda aos pobres, de amor e de inclusão. Não, Jesus morreu por um plano eterno. Está escrito aqui, ele morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras. Então esses teólogos dizem: não tem problema você tirar a mensagem ou a crença ou o fundamento de que Jesus ressuscitou. Isso pouco importa. O importante é o que a mensagem dele causa politicamente e socialmente. Mas eu estou aqui para dizer que não, 1000 vezes não. A mensagem da ressurreição é fundamental para a vida, para a fé cristã, para a construção da igreja, para a palavra de Deus, para nós que cremos, para nós que estamos aqui. Não, a mensagem da ressurreição tem que ser pregada, defendida, crida, reconhecida, aleluia, por todo aquele que confessa a sua fé em Jesus Cristo. Ele vive e ele ressuscitou. Eu estou sentindo graça de Deus essa noite, irmãos. Deus está falando conosco. Então, morrerei anunciando que Jesus Cristo morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Agora vamos aos argumentos da importância da ressurreição. Por que é importante crermos na ressurreição? Porque crer na ressurreição é crer na veracidade das Escrituras. Crer na ressurreição é crer na veracidade das Escrituras. Amados irmãos, nós não tivemos a honra e o privilégio de virmos Jesus ressuscitado. Quem aqui viu Jesus ressuscitado? Levanta a mão. Não. Nós não tivemos o privilégio e a honra de virmos Jesus ressuscitado. Agora faço uma pergunta: por que você acredita que Jesus ressuscitou, se você não o viu ressuscitado? O que te fez crer? Por causa das Escrituras. Pedro viu Jesus ressuscitado. Tiago,
Tomé, Paulo diz aqui, mais de 500 irmãos. E por último apareceu a mim como nascido fora do tempo, ou seja, o último dos apóstolos. Então o último homem na terra que viu Jesus ressuscitado, quem foi? Paulo. Eu nunca vi. Que honra, que privilégio, que maravilhoso, que glorioso, que sublime. Ver Jesus ressuscitado, comer com Ele, estar à mesa com Ele, foi o que os apóstolos tiveram. Esse privilégio e essa honra. Por isso que está escrito, quando eles anunciavam o Evangelho: e pregamos o que vimos e ouvimos. Ouviram e viram. Viram o que? Viram o Jesus ressuscitado. Vimos e ouvimos. Ou ouvimos e vimos. Mas nós não tivemos essa honra e esse privilégio. Mas nós cremos com base nas Escrituras. Porque nós lemos aqui, no capítulo 15, que Ele morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Aleluia. Irmão, crer na ressurreição de Cristo é declarar: eu creio nas Escrituras. Eu creio na Bíblia Sagrada. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que ela é inerrante e infalível. Eu creio que ela foi escrita por mais de 40 autores, por mais de 1 século e meio. Não entra em contradição. É harmônica entre o Antigo e o Novo Testamento. É verdadeira. Subsiste pelo tempo, pelos processos, pela perseguição, pela política, pelos impérios, pelos reis. O livro mais lido da terra, o livro mais publicado no mundo. Por quê? Porque não é humano, é divino. Nasceu do céu e foi escrito na terra. Oh, aleluia! E é preciso que resgatemos isso no nosso coração. Crer na veracidade das Escrituras. Vivemos tempos difíceis, onde homens querem relativizar Deus, a verdade, a Bíblia, a espiritualidade, e querem nos fazer engolir de que não há absolutos, de que não há verdade e há versões. Eu vim aqui pregar que o Evangelho é uma mensagem absoluta. E não há só versões, há a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. São absolutos. Então, quando o cristão diz assim: eu creio que Jesus ressuscitou, o que ele está dizendo? Eu creio na Bíblia. Aí eu vou te dar uma notícia agora para você celebrar. O Tomé, quando Jesus apareceu, ele não estava presente. Aí ele chega e os discípulos disseram a ele: Tomé, o Senhor nos apareceu. Ele esteve aqui. Ele comeu com a gente. Nós vimos ele, Tomé. Ele conversou conosco. Tomé disse o quê? Está lá em João: eu só vou crer vendo e tocando. Eu quero tocar, quero ver e quero tocar. Eu quero ver e quero tocar, só vendo. Se eu não ver, eu não creio não. Depois de 8 dias, está escrito assim: depois de 8, Jesus reapareceu. Quem estava lá? Tomé. Aí Jesus foi direto no Tomé: Tomé, eu não estava aqui de corpo presente, viu, Tomé? Mas eu sou Deus, eu ouvi tudo. Seja crente, rapaz. Você falou que quer ver? Está aqui. Toca aqui do meu lado, Tomé. Está vendo aqui onde entrou a lança? Toca, vê. Aí o Tomé, quando viu aquilo, caiu de joelhos. Senhor meu e Deus. Tomé chamou Jesus de Deus meu. Quando Tomé faz a declaração Senhor meu e Deus meu, Jesus responde: Tomé, bem-aventurados, bem-aventurados os lá do bairro Vila Primavera, da Igreja Ministério de Jesus, que não viram a minha mão, não viram o meu lado, não estiveram aqui comigo, mas creram em mim. Ah, irmão, você é bem-aventurado, você é bem-aventurada, porque você não viu, mas creu a partir das Escrituras.
escrituras sagradas e do poder convincente e iluminador do Espírito Santo de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Ah, irmão, isso me provoca, isso me toma, isso me enche de gozo, de alegria, de fervor, de entusiasmo, de convicção. Por quê? Porque ao olhar para a Bíblia e reconhecer nela que Jesus Cristo ressuscitou. Então, quando eu assumo, quando eu creio e declaro que Jesus ressuscitou, eu estou reconhecendo que a veracidade das porque quem diz que ele ressuscitou? As Escrituras. Segundo, crer a importância da ressurreição. A ressurreição de Cristo é a base de nossa salvação e esperança. Sem a ressurreição de Jesus não há evangelho. Não há evangelho. Pastor Hana, Jesus morreu, foi crucificado e colocado no sepulcro. E aí? Quer um conselho? Pode levantar e ir embora. Não vale nada. Porque a base da nossa salvação, do nosso perdão, é a ressurreição de Cristo, a base do evangelho. Não há cristianismo sem ressurreição. Não há igreja sem ressurreição. Não há fé sem ressurreição. Não há vida eterna sem ressurreição. Levantemos e vamos embora, porque estamos aqui perdendo tempo. Foi Paulo que disse: se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vão. O que é vã? É pó, é cinza, é poeira, é palha, é feno, é névoa. Mas Paulo afirma, aqui no mesmo texto, mas porque ele ressuscitou. Aleluia. Oh igreja, oh amada igreja do Senhor. Paulo ainda diz que se ele não ressuscitou, permanecemos nos nossos pecados, afastados de Deus, longe do Pai. Mas, como diz a Escritura, que ele ressuscitou, então você e eu e nós que cremos, não estamos nos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. E quem crê na ressurreição de Cristo foi resgatado do poder operante do pecado. Pecados passados, pecados presentes e pecados futuros estão perdoados para aqueles que permanecerem em Cristo Jesus, o Senhor. Irmão, se ele não ressuscitou, a ministério de Jesus não é uma igreja, é uma agremiação de bairro. Nós estamos aqui passando um tempo de entretenimento e socialização. Se ele não ressuscitou, não existe igreja. Nós não somos o corpo de Cristo na terra. Nós não somos o edifício de Deus. Nós não somos a lavoura. Nós não somos o seu corpo com os membros. Mas porque ele ressuscitou, aleluia. Aqui não é apenas um lugar comum. O prédio é comum, mas aqui está a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Nós somos o templo para a habitação dele. Ele habita aqui, ele está aqui. Aliás, Apocalipse diz que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E andarei no meio deles. Então esse ambiente aqui é um ambiente espiritual por causa da igreja. A igreja, pessoa, gente congregada em Cristo. Isso é maravilhoso. É sensacional. Porque se ele morreu e ressuscitou, você não está mais perdido. Só que esse tipo de mensagem às vezes não toca mais o nosso coração. E eu tenho lutado contra isso dentro de mim, porque eu preparei um tema, uma temática chamada os extraordinários que desprezamos. Estar em Cristo é extraordinário. Estar salvo é extraordinário. Estar perdoado é extraordinário.
Ter sido regenerado pelo Espírito é extraordinário. Estar em Cristo é extraordinário. Passar da morte para a vida é extraordinário. Ser transportado das trevas para a luz é extraordinário. Ser templo do Espírito Santo é extraordinário. Ter o nome arrolado no céu no livro da vida é extraordinário. Ter sido feito filho de Deus e poder clamar: Abba, Pai. Papaizinho. Saber de onde eu vim, o que sou e para onde irei. Você não é um andarilho. Andarilho não tem destino. Você é salvo. O seu destino é o céu e a eternidade. Você não anda errante. A tua vida tem sentido, a tua vida tem propósito. A razão de estarmos aqui é Cristo Jesus, o Senhor. Então Ele ressuscitou, então não é vão, irmão. Faz todo sentido orar. Faz todo sentido vigiar. Faz todo sentido se santificar. Faz todo sentido ter vida piedosa. Faz todo sentido, aleluia, servir a Deus. Faz todo sentido se sacrificar. Porque Ele ressuscitou. Logo não é vão. Diga glória a Deus. Cristo ressuscitou. Porque penso comigo, irmãos, se Cristo não houvesse ressuscitado, haveríamos de experimentar o maior e mais cruel de todos os enganos. Passar 40, 50 anos dentro de uma comunidade para chegar ao fim. É vão. Por isso que Paulo disse: sabe por que eu continuo pregando o Evangelho? Porque Ele ressuscitou. E é interessante que Paulo associa trabalho no texto da ressurreição. Eu trabalhei mais do que todos. Quem quer motivo para trabalhar para Jesus? Você quer um motivo? Jesus ressuscitou. E a ressurreição, a morte e a ressurreição tomou tanto o coração de Paulo, aleluia, que diz assim: eu trabalhei. A morte e a ressurreição me colocam em movimento, em trabalho, em entrega, em serviço, em devoção. Não me remetem ao sofá, ao descanso, à cama, ao balanço. Não, a morte e a ressurreição me levam ao trabalho. Aleluia. Irmãos, é sobrenatural, não é natural. É extraordinário, não é ordinário. É divino, não é humano. É uma mensagem transformadora, porque é no poder do Espírito Santo. Nós precisamos acreditar nisso. Não é uma obra humana, é uma obra divina. Porque o que me parece às vezes é que nós estamos tão distantes de algumas coisas da Bíblia, que eu falo: meu Deus, eu quero isso. Eu quero isso. Porque não é para alguns, é para todos. Eu quero essa vida transformada. Paulo disse: eu não vou até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, com vã filosofia. O evangelho que eu vou levar é o poder de Deus. É o poder da cruz, que para os judeus é escândalo, para os gregos é loucura, mas para os que creem é o poder de Deus. É o poder transformador do evangelho. O Santo Espírito de Deus, que a sua palavra possa ser ancorada no nosso coração, Pai, tal ponto, a tal maneira, que a nossa vida seja transformada, impactada, Senhor. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo, que transforma homens e mulheres em cidadãos dos céus, em discípulos de Jesus Cristo, para pregarem o Evangelho. Irmãos, Paulo, Pedro, foi preso, açoitado, e foi dada a ele uma oportunidade: saiam daqui e não falem mais neste nome, não preguem mais. Pedro respondeu diante das autoridades de Israel: importa-nos mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu digo: Deus, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. É o Paulo que foi apedrejado na porta da cidade, tido como morto. Deixaram ele lá, daqui a pouco alguém chegou: Paulo não está morto. Paulo entra para a cidade. Dali alguns dias, onde é que está Paulo?
pregando o evangelho em outra cidade. Irmão, é o poder do evangelho. O que penso, o que vejo, o que percebo é que a gente está querendo usar Deus para os fins do nosso coração. A gente quer usar Deus para realizar os sonhos e desejos do nosso coração. A gente está reduzindo a nossa relação com Deus a uma relação de consumo. Mas quando o evangelho entra, eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Viver e morrer tanto faz, por causa do evangelho. Pessoas que foram atrocidades pela história, diz a história, mostra a história. Os César e os imperadores de Roma massacravam os cristãos, mas o evangelho continuava. Não é porque eles diziam, nós queremos, nós desejamos, nós queremos sofrer. Não é uma espécie de psicopatia religiosa, não, de masoquismo religioso. É porque adorar Jesus profundamente vai exigir de você, não que você dê o seu melhor. Tem uma frase que o diabo pintou nos nossos dias e a gente fala direto: dê o seu melhor. É uma frase pintada. Deus não quer o seu melhor. O senhor está maluco? Não estou não, Deus quer o seu tudo. Como diz Tom Stott, servir a Cristo não vai te custar muito, vai te custar tudo. Custa reputação, custa vida, custa perseguição, custa perder, custa ser ofendido, custa ser rejeitado, custa ser apedrejado. O que tiver que custar, isso é servir Jesus. Graças a Deus estamos em um país livre, que podemos pregar o evangelho, mas procura na sua casa Janela 1040, procura nessa casa cristãos perseguidos pelo mundo, e você aqui tem arroz, feijão, comida, casa, carro, geladeira cheia, e está murmurando contra Deus. Diga glória a Deus. Deus está falando, irmãos. Esse é o poder do evangelho. Por isso que não é vão. Olha o que ele gera no coração. É transformador. Nos leva ao serviço, ao trabalho. E a convicção de que não estamos aqui em vão. Como disse o apóstolo Paulo, todo o vosso trabalho no Senhor não é. Por que não é vão? Porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, logo fomos perdoados. Logo fomos reconciliados. Logo fomos adotados, logo fomos regenerados, logo fomos santificados, logo fomos incluídos no reino, logo somos a família de Deus, logo somos o corpo de Cristo, logo somos a igreja do Deus vivo, o baluarte da verdade, logo somos o edifício de Deus da terra, aleluia. O meio pelo qual Jesus se expressa ao mundo caído em trevas é através da sua igreja. Aleluia. Aleluia. Que o Espírito Santo conserve o nosso coração. Hoje, obrigado, pastor, por fazer menção das minhas idas e vindas a São Roque. E às vezes eu vejo crente na igreja dizendo assim: pastor, eu estou numa pegada, tá? O que você fez? Eu vim direto do trabalho. Ser um cristão radical nos nossos dias é vir direto do trabalho à igreja. Pastor, eu estou numa pegada, estou vindo 2 vezes por semana. Eu não estou dizendo que vida cristã se resume dentro do ambiente religioso, porque a igreja não é apenas missionária, a igreja tem que ser missional. E o missional, e onde ele está, por onde ele passa, ele prega o evangelho de Jesus. Ele é um cristão radical em todas as esferas da sociedade. Onde ele está, ele prega. Prega com a vida e prega falando. Porque criaram também uma outra doutrina. Não precisa abrir a boca, a minha vida prega. Não, Paulo disse: se ninguém pregar, ninguém vai crer. Como crerão naquele que nada ouviram falar? Então eu não prego só com exemplo, eu prego também
falando, tem que ir anunciar a mensagem do evangelho. Mas tem gente que tem medo, tem gente que tem vergonha, tem gente que tem timidez. Vão descobrir que eu sou crente na faculdade, vão descobrir que eu sou crente no trabalho, vão descobrir que eu sou crente aqui na empresa, vão descobrir que eu sou crente no futebol. Então você é o quê? Discípulo de Jesus? Não está sendo, porque o discípulo não se esconde. Ele é luz do mundo e sal da terra. Glória a Deus. Em último lugar, a ressurreição de Cristo. A importância da ressurreição, em primeiro lugar, ela assevera a veracidade das Escrituras. Segundo, a ressurreição é a base da nossa salvação, morte e ressurreição. E terceiro, a ressurreição de Cristo assegura a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo não foi simplesmente um retorno da morte à semelhança daquela experimentada por outros antes dele. Por exemplo, Lázaro morreu, mas está vivo? Pensei que estava. O filho da viúva de Naim morreu? Sim. Ressuscitou? Está vivo ou morreu? E Jesus? Por isso que ele é chamado aqui no texto de primícia. O único ser humano na terra que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Por isso que ele é primícia. Primícia porque ele é o primeiro. Mas a boa notícia que nós vamos desfrutar. Ele é o primeiro. Mas nós que cremos na morte e na ressurreição, a nossa salvação ainda não está completa. Não está. Mas ela vai ser completa quando ele... Então hoje nós estamos vivendo o que os teólogos chamam do o ainda já e o agora não. O ainda já é: você tem fé, você tem o Espírito Santo, você está na igreja, você está salvo, mas você não está desfrutando disso em plenitude. Quer ver? Você fica doente? Você fica triste? As emoções conturbadas? Fraqueza emocional? Cai em pecado? Sim, nós pecamos. Por quê? Porque é o ainda já, o ainda já e o agora não. Mas quando Jesus voltar, aí é que está. Porque a Escritura diz: do mesmo modo que o viste subir, ele voltará. Aqui está outra crença fundamental. Temo que tem muita gente na igreja não desejando que Jesus volte. Mas o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: e todos quanto amam a sua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem gente emaranhada com tanta coisa da terra que ele nem pensa que Jesus vai voltar um dia. E tem outros que nem acreditam mais que Jesus vai voltar. Você acha que Jesus vai voltar? Vai nada, já tem 2000 anos que está tudo assim. Nasce e morre gente, vem governo, sai governo. Guerra, peste, rumor de guerra, tempestade, cataclismo. Isso não vai acontecer. Então você não crê nas Escrituras. Porque as Escrituras diz: ele voltará. Ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja santa, imaculada, preparada pelo Espírito Santo. Ele voltará quando? Não sei. Que dia? Não sei. Que hora? Não sei. Os sinais apontam para a sua volta. Os sinais apontam para a sua vinda. Mas eu vivo como se ele estivesse voltando hoje, ou como se ele fosse voltar hoje. Então a ressurreição de Cristo assegura a nossa ressurreição. Nós vamos ressuscitar, irmãos. Então o Senhor descerá, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos no tempo, seremos transformados num abrir e piscar de... O corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O mortal se revestirá de imortalidade.
então se cumprirá a palavra. Onde está a morte? Eu vou falar uma frase aqui, não é heresia. A morte foi vencida, mas não foi destruída. Porque Paulo, depois você lê na sua casa, capítulo 15, a partir de 54, diz assim: então se cumprirá a palavra. Então ela não se cumprirá o quê? Onde está a morte, a tua? Ela alcança a gente ainda ou não alcança? Alcança, mas vai chegar um dia. Não haverá mais morte. Não haverá mais injustiça. Não haverá mais pandemia. Não haverá mais corrupção. Não haverá mais partidos políticos. Não haverá mais mentira. Não haverá mais engano. Não haverá mais fome. Não haverá mais imoralidade. Deus será tudo em todos, um reino pleno de justiça, de amor e de graça. E nós reinaremos com o Senhor para todos sempre, de eternidade em eternidade. Glória a Deus. Oh, coisa boa é o Evangelho, irmãos. Isso tem tomado a minha vida, o meu coração, e não tenho dúvida que tem tomado o coração de vocês. Então a ressurreição de Cristo assegura a nossa ressurreição. Já me perguntaram, pastor Hanna, como é que vai ser isso? Eu não sei, irmão. Por isso que o Paulo diz: eis que vos escrevo um mistério. Aí vai decorrer, eu não sei. Eu só sei que eu vou ressuscitar. E você também. Num corpo de glória. Viveremos para sempre com Ele, adorando, bendizendo e glorificando o seu santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. O céu é um lugar de adoração. Você tem problema com adoração na terra, vai ter problema no céu, porque o céu é um lugar de adorador. De adoração e de adorador. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos conhecer ao Senhor. Oh, irmãos! Oh, coisa linda! Estaremos nas bodas do Cordeiro. Quando a gente comemora, que celebra a ceia do Senhor, é uma coisa gloriosa. É maravilhoso que toma o nosso coração. Mas eu chamo isso de antegozo. Antegozo. Eu vou usar aqui uma ilustração para você entender. Imagine você no deserto, com muita, mas muita sede, mas muita sede. E aí você vai, você encontra um copinho desse aqui, ó, com uma quantidade assim de água como essa aqui, ó. Aí você bebe. Foi maravilhoso? Vai ser maravilhoso ou não? Vai. Mas logo a 2 quilômetros você encontra um riacho de águas cristalinas. Isso aqui hoje é o copinho. É gostoso nesse arrepio? Esse fogo, essa glória, essa presença, essa comunhão, essa unidade, é o copinho. Por isso que Paulo disse: o que eu ouvi e vi lá, não dá para descrever, porque a mente humana não é capaz de compreender. O melhor está por vir. Aí cabe essa frase. O melhor está por vir. Vale a pena. Fique firme. Não desista. Continue crendo, pregando e fundamentando a sua vida. Jesus ressuscitou e vive para sempre. A manjedoura está vazia. Preste atenção. O túmulo está vazio. A cruz está vazia, mas o trono está ocupado. A manjedoura vazia, o túmulo vazio e a cruz vazia, mas o trono está ocupado, porque Ele está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós todos os dias. Que Deus te abençoe. As palmas louvam ao Senhor. Obrigado. Aleluia. 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 Se for para Jesus, pode ser mais forte. Que palavra abençoada, hein, irmão? Então cante assim, ó. No início era essa palavra. E aí? Um começo altíssimo. Se coloque de pé e cante.
ti tua glória, Cristo em ti revelou. Oh, quão lindo esse nome é, cante. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. E aí? Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Olha o que Ele fez, ó, por nós. Deixou o céu para buscar-nos. Veio pra quê? Veio pra nos resgatar. Eita, Deus lindo! Amor maior que o meu pecado. Diga nada! Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, aleluia! Enche o seu coração agora. Enche o ar e vamos cantar bem forte. A morte venceste. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Então cante assim, ó. Aleluia. Poderoso esse nome é. Diga. Poderoso esse nome é. Diga que o nome dele é poderoso. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso. Poderoso esse nome
mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, O nome de Jesus. poderoso esse nome é, O nome de Jesus. aplauda bem forte o nome santo do Senhor. Glória a Deus. É por isso, queridos, que a gente tem que vir para a casa do Pai. Porque o diabo, ele está tentando apagar na mente das pessoas, no coração e na fé das pessoas, essa esperança. Ele está tentando de todas as formas, desde a cruz do Calvário, que aliás eu te dou uma boa notícia para vocês. Ei, olha para o pastor, a cruz está vazia. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado por Ele para a glória de Deus. Aí ele tem uma última frase que vai se manifestar sobre toda a igreja. Sobre a igreja, ele disse. Sobre a igreja, a última frase vai ser essa aqui: vinde benditos do meu Pai. Irmão, nós vamos entrar lá. Por causa que Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus, Ele vai nos levar à presença do Deus Todo-Poderoso. Escuta aí. Mas nós, ouvindo a pregação de hoje, não podemos deixar apagar a boa semente do Evangelho. Porque às vezes, pela falha de um pastor, pela falha do pastor da igreja, pela falha de alguém, pela falha da sua esposa, do seu marido, pela falha de alguém lá do seu trabalho, às vezes alguém usado pelo diabo quer apagar essa fé. Aí o Espírito Santo vem e brada desse jeito para dizer para mim e para você assim, ó: ah, pera, eu esqueci. Como disse o pregador pastor Hannah, às vezes não é nenhum desses, às vezes é os teólogos, os estudiosos da Bíblia, que é apagar a esperança da igreja ir morar eternamente com Ele. Em uma dessas ministrações que o pastor Hannah fez, falando sobre a teologia que hoje interpreta a Bíblia de uma forma muito diferente do que nós compreendemos das Escrituras, nós, que eu digo, os cristãos, os filhos de Deus, que crê na volta de Jesus. Quantos creem? Digam amém. Irmão, tem pastores pregando que Jesus não voltará literalmente, que isso é uma tal de linguagem figurada, e tentando enfiar isso nas pessoas de qualquer jeito. Sabe o que é isso? Espírito da confusão. É para fazer vã a morte e a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou tanto que Ele está aqui. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, Ele está em você. Fala aí, Ele está em você. Ele está em você, Ele está em você, Ele está em você. Os que creem no poder do Evangelho, Ele está em nós para a glória do seu santo nome. Então, queridos, não somente pelo, como colocou o pastor Hannah, pelo frenesi da mensagem, mas pela maior de todas as mensagens, que é: Ele volta. Ele voltará. Ele não disse nem o dia, nem a hora, mas eu quero ouvir Ele chamar o meu nome, porque a Bíblia diz que Ele chamará a gente pelo nome. Quando Ele falar: vinde benditos do meu Pai, você já pensou? Ele falar assim: Flávio, Lisandra, Raquel, vem. O apóstolo São Paulo disse que foi lá nesse lugar. Melhor, ele não disse que é assim, um homem, ele diz um homem, mas todos nós entendemos que é ele mesmo. Ele foi lá. Olha aqui para o pastor. Lá onde, pastor? Lá num lugar que, quando ele volta para a terra, ele diz assim, né? Na colocação bíblica dele, ele diz assim: não dá para explicar para vocês, sabe por quê? A mente humana não consegue compreender a dimensão do negócio. É tão tremendo, é tão glorioso, é tão inexplicável, que a mente humana não consegue conceber como é lá. Eu quero ir. Quantos querem? Levanta a mão e dão glória a Deus aí. Eu quero esse lugar.
Por quê? Porque Ele pagou o preço para isso. Não deixe que nada, nem ninguém, nenhum problema desta vida venha roubar de você essa fé genuína. Posso ouvir um amém? Santos de Deus, na última sexta-feira deste mês, jovens, mídia, me ajuda aí. A última sexta... esse. Na última sexta, aleluia. Mas não é para os jovens, não é para toda a igreja, tá? Um trabalho especial na direção do Ministério de Jovens da nossa igreja, que vão estar realizando esse trabalho na última sexta-feira, às 19h30. Isso, deixa eu olhar aqui para cá, que eu vou com vocês. Pastor Rodrigo Soeiro, pastor da igreja Adai, vai estar ministrando nesta ocasião. Prega demais, usado por Deus esse rapaz. Inclusive, enquanto ele prega, ele empina a pipa. Vocês vão entender por que depois. Esse outro aqui, ele está de lado. Eu não sei porque a mídia colocou ele de lado, mas é o pastor Oséias Silva, que veio no aniversário da igreja do ano passado. Ele fez agora uma ministração aqui. Como que chama mesmo, Sidney? Um simpósio aqui na nossa igreja há poucos dias atrás. Arrebentou também na pregação da palavra que fez aqui. Mas no louvor, ele tem excelência. Ele é um dos líderes da Renascer em Cristo. Se você puder, dia 26, marca lá na agenda. E se puder, faz um esforço pela pregação que foi feita hoje. Convida um jovem para estar com você aqui. Pastor, meu vizinho não é jovem, ele tem 99 anos. Traz ele em nome de Jesus, gente. Vai que o rapaz aceita Jesus nessa noite. Põe a sua mão sobre o seu coração. Quinta-feira que vem é a quinta da resposta. Nós receberemos a missionária Elisa Trindade, pastora e missionária Elisa Trindade. Prega demais, hein? Vai estar com a gente ministrando a palavra de Deus na terça-feira agora. Se você pode, cada vez que nós fazemos o convite, vem uma pessoa a mais. Ei, olha aqui para o pastor. Ministério de louvor, olha para o pastor agora. Pastor Hanna não, que ele vai muito longe, mas você olha para mim. Uma terça-feira que o Espírito Santo te lembrar assim, o pastor falou da oração, eu vou. Vem uma para você ver como é que é. Terça-feira, das 15 para as 8, às 8h30, nós estamos com o joelho no chão, sendo ministrados por Deus, falando com o Senhor. Se você puder, vem e convida terça-feira alguém para estar com você nessa casa de oração. Exatamente. Volta lá aquele telão. Desculpa, eu queria o telão dos 30 anos lá. Nós vamos comemorar agora no mês de setembro 30 anos de portas abertas. Eu posso ouvir um glória a Deus? 30 anos de portas. Aliás, o pastor Hanna ajudou a carregar muito cimento, muita areia aqui dentro. Trabalhou conosco muito tempo na obra do Senhor. E agora, no mês de setembro, nós temos esse plano de iniciarmos aqui durante o mês inteiro, o mês do aniversário da nossa igreja. Aqui, Esse é um dos banners que a gente vai trabalhar, 30 anos da Igreja Ministério de Jesus. Comemoraremos no mês inteiro do mês de setembro. Se você puder, vem orar com a gente sobre o trabalho da comemoração dos 30 anos da nossa igreja. É um dos propósitos, o seu e mais esse propósito. Vem nos ajudar em oração e você será abençoado por Deus também. Com a mão sobre o seu coração, quero agradecer a vida do pastor Edson Hanna. Deus seja louvado, pastor Hanna, por mais uma vez nos ministrar a excelência do Evangelho. Pai, obrigado por esta rica oportunidade. Obrigado pelo teu agir nesta casa. Obrigado porque o Senhor continua insistindo conosco, para nós não olharmos nem para a esquerda nem para a direita, mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós te agradecemos por este evangelho abençoado, próspero e tremendo, que muda as nossas vidas. Te adoramos no precioso e no glorioso nome de Jesus. Leva este povo de volta para o seu lar, a sua casa, para onde eles forem, debaixo da tua bênção, para que Jesus Cristo, através da vida deles, seja glorificado. Que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, a salvação que está em Cristo Jesus, seja com todos nós, hoje e para sempre. E todos digam: amém. E se Deus é por nós, está encerrado. Vai na santa paz do Senhor. Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês. Cantina Pastel na cantina, não deixe lá, vai. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe o poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios.